Boa noite, pessoal. Nossa aulinha de hoje de legislação, nossa terceira aula, né, desse curso dirigido. Nós vamos trabalhar sobre a higiene ocupacional, certo? Lembrando que nós teremos mais uma aula, fora essa, e em cada aula será passada uma atividade, né, para corresponder à nota da segunda avaliação, certo? E aí eu acredito que... Boa noite, Ailson. A data da entrega vai ser obedecendo ao calendário, né, da segunda avaliação, que eu acho que é logo após o São João. Tá? Eu acho que a prova deve estar marcada, eu acho que podia... Maio, não, cadê? Junho. Então, acho que é dia 28 de junho, tá certo? Então, a entrega das atividades, tá? Será no dia 28 de junho. Nós teremos ainda aula... Hoje é dia 17. Nós teremos mais uma aula no dia 7 de junho, certo? A nossa última aula, 7 de junho. E aí vocês vão ter esse prazo para entregar as atividades até o dia 28, tá certo? O pessoal de modelagem, nós teremos ainda mais uma aula, né? Aí a gente vai marcar com eles o dia direitinho da aula. Então, vamos lá. Então, dentro de higiene ocupacional, o conceito inicial, tá, é a ideia de prevenção, né? O prevencionista, né? É um caráter que a gente precisa incorporar no nosso dia a dia, né? Então, tem como objetivo fundamental atuar nos ambientes de trabalho, aplicando princípios administrativos de engenharia e de medicina do trabalho no controle e prevenção das doenças ocupacionais, certo? Então, agora a gente vai trabalhar exatamente com a prevenção, né, das doenças devido ao trabalho, né, as atividades envolvidas durante a jornada de trabalho. Aí, qual é o objetivo? O objetivo é também detectar os agentes nocivos, quantificando sua quantidade, a sua intensidade ou concentração, e propondo medidas de controle necessárias para assegurar condições seguras para a realização das atividades laborais. Então, veja, na figurinha aí você tem a visão do trabalhador, a visão do técnico de segurança, e como um guarda-chuva, né, uma proteção dos riscos ocupacionais, nós teríamos as medidas de higiene ocupacional. Certo? Vamos lá. Dá sequência aí. Aí, ó, por definição, higiene do trabalho, eu posso definir como a ciência e arte que se dedica ao reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Aí, quando se fala em risco, né, aí nós já temos os riscos químicos, os físicos, os biológicos e os ergonômicos, certo? Presentes nos locais de trabalho. Aí, segundo a Associação Americana de Higiene Industrial, né, higiene ocupacional seria a ciência e a arte dedicada ao reconhecimento, avaliação, prevenção e controle dos fatores ambientais, tensões emanadas ou provocadas pelo ambiente de trabalho, que pode ocasionar enfermidades, prejudicar a saúde e o bem-estar ou desconforto significativo entre os trabalhadores ou os cidadãos da comunidade. Já a OSHA, né, a Segurança Ocupacional da Administração de Saúde, ela diz que é a ciência da antecipação, por isso que é a questão de prevencionista, né, você atuar antes que o mal aconteça, né, tem a ver com reconhecimento, avaliação e sempre o controle
das condições de trabalho que podem causar lesão nos trabalhadores ou doença. Higienistas industriais usam monitoramento ambiental. Esse ambiental não é natureza, é ambiente de trabalho. E métodos analíticos para detectar o grau de exposição dos trabalhadores e empregam engenharia, controles de prática profissional e outros métodos para conter riscos potenciais à saúde. Então, a questão... Boa noite. Bom, Leandro, tudo bem? A questão da higiene ocupacional, né, é exatamente você tomar medidas, né, antecipadas para impedir ou reduzir a possibilidade de doenças, enfermidades no futuro próximo. Certo? E não ficar apenas mascarado na questão da insalubridade, né? Você vai receber aquele valor, né, do percentual em relação ao salário e você está recebendo, né, para ficar doente. Então, a questão do... Ô, Nanis. Oi. Desculpa interromper aí, eu cheguei agora. Você está falando um pouco de PCMSO, é? Não, ainda vai chegar a entrar em PCM, não. A gente está falando de higiene ocupacional. Ah, beleza. Tá? Agora, como está ligado à parte de medicina do trabalho, aí entraria exatamente, né, a questão do PCMO, né? Beleza. Vamos lá. Aí, ó, aí a gente vai falar das etapas. A primeira etapa é a questão da antecipação. Né? Aí não vai precisar esperar o trabalhador morrer ou ficar com a doença, né? E deixar para tomar alguma atitude depois que apesar que tem muita empresa que faz isso porque, né, vai acontecer daqui a 20 anos, 30 anos, né? E às vezes o cara termina morrendo sem saber que morreu de uma doença que adquiriu no trabalho. Então, tem esse lado negro, sombrio aí, da parte industrial. Então, lá, a antecipação consiste em ações realizadas antes da concepção e instalação de qualquer novo local de trabalho. Ou seja, da mesma forma que você vai implementar um projeto, você precisa ter uma previsão do impacto ambiental que aquela estrutura vai ter. Eu também preciso ter uma ideia da saúde do funcionário, né? A saúde ocupacional do meu colaborador. Então, eu preciso analisar os equipamentos, as ferramentas, os métodos de trabalho, a matéria-prima a ser utilizada. Por exemplo, nós temos aí uma recente a proibição da utilização do amianto na fabricação das telhas de cimento. Então, por quê? Porque se provou que o contato com a matéria-prima amianto, né, poderia ocasionar uma doença nos pulmões, né, uma doença respiratória. Ainda existe aquela fábrica ali da Brasilite ali na... Rapaz, existe. Na Várzea, né? Na Várzea ali por trás do... Ali é quase brasileiro. Na verdade, aquele bairro ali é quase brasilite mesmo. Exato. Por coincidência do destino, o cara foi para as suas origens mesmo. A Brasilite passou um tempo trabalhando com steel frame. Né? Ela dava cursos, eu não sei se ela produziu, acho que ela não produzia aqui, mas acho que ela representava, né, aquelas construções de ferro, de aço, né, daquelas montadas, aquelas casas de Lego. Sim. Então, eles tinham um braço, porque a empresa meio parou no tempo, né, não se atualizou com os produtos, né, então a telha, né, tem várias telhas acústicas, uma tecnologia muito grande, né? Então ela ficou meio refém, né? Não sei como é que anda a situação da empresa. Aí, ó, a antecipação constitui-se de normas, instruções
e procedimentos para o correto funcionamento dos processos, visando reduzir ou eliminar os riscos que possam surgir, ou seja, assegurar que sejam tomadas medidas eficazes para evitá-los. Aí é que tem, né, o tal do APR, né, o APR, deixa eu pegar aqui a canetinha. APR, análise preliminar de risco, né? Então, na compra de novo equipamento, podemos especificar nível de ruídos máximos e a obrigatoriedade de dispositivo de proteção do Estado. Por exemplo, você vai adquirir um gerador elétrico, né? E aí você compra o gerador já com a cabine acústica, né? Ele já vem com esse EPC aí, para que a dosagem do ruído que o funcionário vai receber, ele já seja parcialmente filtrado, né? Ou reduzido. Então, a frasinha que é boa, né, para a parte de higiene ocupacional. Se possível, não adicione novos problemas, e sim novas soluções. Ô, Gelson. Ô, professor. Essa PR aí que o senhor falou, APR, né? Certo. A gente usa lá, mas a gente usa antes de realizar uma atividade. Essa daí Certo. tem alguma coisa a ver também? Porque assim, a partir do APR é que você vai ter a metodologia, entendeu? O manual de ação. Pronto. Entendeu? Então, assim, é a partir de... É como se fosse o PPRA, né? Você tem o risco que todas as atividades envolvidas pela empresa vai estar submetido. Então, a partir, se eu sei quais são os riscos que o funcionário vai estar submetido, eu posso gerar um manual de ações. Para quê? Para que o funcionário, obedecendo aquele normativo, ele consiga estar protegido, né, do risco, né, que está evidente. Tá bom? Então, por exemplo, há uns anos atrás, a mulher, quando trabalhava no posto de gasolina, ela não podia ficar mais de tantas horas na bomba, né? Por conta acho que era chumbo, né, na gasolina, né? E esse chumbo na gasolina, a funcionária grávida poderia afetar o bebê, certo? Aí a lei, né, mudou, né, a quantidade de chumbo, né, na gasolina, eu não sei se foi zerada ou foi reduzida, e aí o que acontece? Aí hoje em dia, a quantidade de mulheres que trabalham na bomba, tá? Geralmente elas ficavam onde? Na loja de conveniência, né? Mas na bomba, elas não podiam ficar mais de um período durante o dia. Então, assim, é uma norma que a empresa ela impõe, né? Ela sugere aos funcionários para que não aconteça nenhum dano à própria saúde do funcionário. Então, a primeira parte é a questão da antecipação, ou seja, se eu já sei de antemão, o que pode acontecer com o funcionário, eu posso usar essa informação para instruir meu funcionário a ter maior cuidado. Então, essa etapa visa identificar os diversos fatores ambientais relacionados ao processo de trabalho, né? Ou seja, são aquelas subetapas que são obrigatórias, né? O cara vai ter que passar por aquilo. Ele vai ter que passar, né, um período em contato com algum elemento químico. Então, você reconhecer, né, que você tem esses fatores que vão estar ligados ao dia a dia do funcionário, né, é o primeiro passo. Aí, segundo, analisar as diferentes operações e processos, identificando a presença de agentes físicos, químicos, biológicos,
ou ergonômicos, que possam prejudicar a saúde do trabalhador, estimando o grau de risco. Aí, ó, o reconhecimento é um levantamento preliminar, qualitativo, dos riscos ocupacionais e vai exigir um conhecimento extenso e cuidadoso de processos, operações, as matérias-primas utilizadas ou geradas e eventuais subprodutos. Ou seja, o cara precisa ter domínio do processo produtivo. Né? Ele precisa saber em todas as etapas do processo o que pode acontecer. Aí, por isso que tem lá o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Está lá na NR9, certo? O Mapa Ambiental de Risco, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, certo? E técnicas de análise de riscos industriais são importantes ferramentas de informação nesta etapa. Então, você precisa o quê? Reconhecer, né, quais são os riscos, né, os eventuais riscos ambientais, né, físico, químico, biológico e até ergonômico, né? Hoje em dia você vai numa loja, numa empresa de logística, né? O funcionário que antigamente carregava a caixa, né? Ele usa a cinta, né, para proteger a coluna. Na hora que ele vai abaixar para pegar a caixa, ele não abaixa mais de qualquer jeito, né? Durante o dia, ele faz um exercício laboral, né? Para quê? Para distender a musculatura, ou seja, tudo para você tentar evitar, né, um dano à saúde do trabalhador. Tá certo? Aí falamos já da antecipação, falamos do reconhecimento, agora a avaliação, né? Vamos verificar. É o processo de avaliar e dimensionar a exposição dos trabalhadores e a magnitude dos fatores ambientais, ou seja, é a hora de aferir, né? Medir exatamente qual é a temperatura a qual o funcionário está submetido, né? Ou o barulho, né, que o funcionário vai estar exposto, né? Então, se na hora que o Ministério do Trabalho vai fazer a perícia, ele coloca lá o dosímetro, né, que é um quadradinho, né? Ele coloca lá na farda do funcionário, né, para que ele meça, né, a dosagem do barulho, né, da intensidade sonora que ele recebe durante todo o dia. Então, ele fala assim, nessa etapa se estabelece o plano de monitoramento para avaliar quantitativamente as fontes potenciais de exposição e a eficiência das medidas de controle, né? Então, você tem lá o fone, né, que geralmente o cara usa somente no pescoço, né? Então, às vezes, o próprio funcionário, ele deixa de usar o equipamento, às vezes até por má fé, né? Ele usa por má fé exatamente já prevendo, né, numa causa trabalhista lá na frente. E ele não sabe que, às vezes, aquilo que ele recebe não vai ser equiparado à doença que é a perda de audição, né? A perda de audição do ouvido, né? Então, tudo isso aí a gente tem que ser levado aí nas medidas de controle, de forma a subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Então, a empresa, quando entrega lá o EPI, ele faz o aluno entregar, o funcionário assinar uma ficha de entrega, né, a ficha de equipamento, ele entregou, se comprometendo a usar, dizendo que foi treinado para usar, né, que vai zelar pelo equipamento, né, por aí vai. Então, essa é para dar a avaliação, é determinar a exposição, ou seja, quantas vezes e por quanto tempo o trabalhador fica exposto. Às vezes, não é nem a intensidade do som, mas é o tempo que ele é exposto ao som. Que por isso que a gente chama de dosagem, né? Dosagem é exatamente para você informar qual é
a energia que o cara está submetido, o que pode causar o dano, né? A audição é exatamente a dosagem. Aí, dentro do setor de controle, ó, eu tenho selecionar meios, medidas e ações para eliminar, neutralizar, controlar ou, pelo menos, reduzir ao nível aceitável os riscos ambientais. Claro que, algumas vezes, para você conseguir a eliminação, o custo é muito alto. Né? Então, às vezes, não dá. A empresa pode até ter uma boa intenção, mas o custo ele fica inviável. Né? E aí é melhor você usar o equipamento de proteção para você neutralizar esse dano aí. Então, ó, reduzir ao nível aceitável os riscos ambientais a fim de atenuar os efeitos a valores compatíveis com a preservação da saúde, bem-estar e de conforto. As três palavrinhas mágicas. A saúde, o bem-estar e o conforto. As medidas de controle podem estar relacionadas ao ambiente de trabalho ou ao trabalhador. E aí, conforme a hierarquia, né? Primeiro, controle na fonte do risco. Então, a melhor forma de controle deve ser a primeira opção, ou seja, é atuar já na fonte. Então, envolve a substituição de materiais ou produtos, a manutenção, substituição ou modificação de algum processo ou equipamento. O segundo tópico, o que é? É controlar a trajetória do risco entre a fonte e o receptor. Então, quando não dá para fazer a fonte, você cria barreiras, né, na transmissão. Para quê? Para que você não sofra tanto quanto se não houvesse esse método de controle. E também no trabalhador. Aí é onde entra o EPI. Aí na trajetória você tem o EPC, né, o equipamento de proteção coletiva, que é da trajetória entre você e o risco, e o controle no receptor é exatamente resultando no trabalhador. É aonde geralmente a empresa lembra de fazer, né? Só no trabalhador. Dá o EPI para ele e pronto, está resolvido. Né? Aí o cara não usa, porque diz que esquenta, incomoda. Né? Então, às vezes, o cara precisa passar por educação, tá vendo? Educação, treinamento, o EPI, higiene, limitação de exposição. Né? Então, são todas medidas que a gente pode tomar para quê? Para tentar reduzir o risco que o funcionário está submetido. Aí, ó, dentro dos riscos ambientais, né, eu posso classificar dentro da higiene ocupacional em riscos físicos, em riscos químicos, em riscos biológicos e riscos ergonômicos. Essa tal da ergonomia é onde, né, entra a ginástica laboral, né, a questão da postura, né, o uso de quem trabalha muito no computador, usa aquele, né, o mousepad com um certo uma almofadinha, né, para quê? Para evitar esse movimento aqui, né, do pulso, né, ele deixar o máximo parado para evitar exatamente do problema do tendão, né, esse tipo de alongamento, né, quem mexe muito com o computador, ele é obrigatório, né, porque senão você, né, você começa a sentir dor, né, uma queimação, né, que estende aí pelo braço, né, então isso aqui é o tal do LER, né, lesão por esforço repetitivo, né, é uma coisa que afeta muito essas empresas. Então, cada um grupo desse subdivide de acordo com as consequências fisiológicas. Então, vai analisar cada um. Vamos começar pelos riscos físicos. Sim, disso aí, ó. Alguns fatores, né? Então, ó, dentro da higiene ocupacional, o resultado da avaliação da exposição são frequentemente comparados com o limite de exposição, ou seja, a própria norma, ele já prevê que o corpo humano, ele
pode ser exposto ao risco dentro de uma tolerância, certo? Que para os estudiosos não afeta a qualidade de vida do funcionário. Então, essa exposição ocupacional, ela tá dimensionada dentro de uns limites de tolerância pela norma. Então, esses fornecem orientações para estabelecer níveis aceitáveis de exposição e seu controle. Exposição acima dos limites requer medidas corretivas imediatas. Para os profissionais prevencionistas, a intervenção será no nível de ação, que geralmente é a metade do limite de tolerância. Algumas características, né? Então, o conhecimento das características específicas de cada agente é fundamental. Para quê? Para poder saber qual é o dano que aquele risco pode ocasionar para o funcionário, e também da forma de você propor as medidas para a neutralização. Então, cada agente tem características e efeitos específicos de acordo com sua natureza, né? Então, por exemplo, alguns tipos de produtos químicos, né, que eles não têm cheiro, mas são perigosos, né? Então, você coloca, às vezes, a própria indústria, eles colocam um cheiro, um odor daquele gás. Para quê? Para que quando aconteça o vazamento do gás, você consiga identificar, né? Antigamente, né, dentro do submarino, né, o cara levava lá um passarinho da gaiola, né? Então, se por acaso chegasse um ponto que a taxa de oxigênio no ar caísse, né, pela mistura dos gases, né, o pássaro era o primeiro a empacotar. E aí, na hora que o pássaro desmaiava, o cara já sabia que tinha alguma coisa. Claro que hoje você tem outros métodos de controle, né? Isso são coisas que se usavam, né, no início da higiene ocupacional. Então, o primeiro passo na avaliação de uma exposição é identificar os agentes presentes e as possíveis consequências dessa exposição, como, por exemplo, podemos citar a densidade de um gás ou vapor de um agente químico que irá afetar a distribuição e a concentração do ambiente. Então, os gases mais densos que o ar tendem a se acumular ao nível do solo e, consequentemente, terão a sua dispersão dificultada, quando comparada à dispersão dos gases com densidade próxima ou inferior da densidade do ar. A ideia é a questão de você ter medidas de controle para as ações. Aí, ó, tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição, maiores serão as possibilidades de produzir uma doença ocupacional. Então, por exemplo, o motorista de ônibus, né, como ele está sofrendo a ação daquela vibração do motor durante várias horas do dia, então, possivelmente, ele vai ter algum problema, alguma doença ocupacional, né? Aí, sei lá, a empresa trocou o motor a diesel, agora o motor elétrico. Não faz mais barulho, não tem mais vibração, né? Então, aquele tempo que era limitado a ele passar naquele outra máquina, agora ele pode ser reduzido, por exemplo. Então, essa análise deve incluir estudos tais como tipo de atividade e suas particularidades, o movimento do trabalhador ao efetuar o serviço, a jornada de trabalho e o descanso, né? Devem ser consideradas todas as suas possíveis variações durante a jornada de trabalho. A concentração ou a intensidade do agente. Então, vamos lá para a parte química, né? Quanto maior a concentração ou intensidade do agente agressivo presente no ambiente de trabalho, maior será a possibilidade de efeitos nocivos à saúde do trabalhador. Então, a concentração dos agentes químicos ou a intensidade de agentes físicos podem ser avaliadas mediante a amostragem dos locais de trabalho. Então, lá o perito vai lá e vai medir, né, no ambiente de trabalho, né, na estação de trabalho, né, qual é a concentração ou a intensidade
né? Concentração é quando se fala em agente químico, e a intensidade quando se fala em agente físico, né? Então, ele mede lá a concentração e intensidade da exposição ao trabalhador. Então, esse cuidado na avaliação faz necessário, pois muitas variáveis estão envolvidas e influem diretamente na representatividade. Então, citar a temperatura em uma exposição a um determinado agente químico. Suscetibilidade. Complexidade do organismo humano implica que a resposta do organismo a um determinado agente possa variar de indivíduo para indivíduo. Então, pode ser que uma pessoa entre em contato com um certo produto a vida toda e não tenha nada. Em compensação, outro funcionário passou metade do tempo exposto e teve problemas mais sérios. Certo? Sinergismo, né? Nos locais de trabalho pode haver a exposição simultânea a mais de um agente, lógico, originando exposições combinadas e interações entre eles, modificando os agentes. As consequências para a saúde da exposição a um determinado agente só podem diferir das consequências da exposição a este mesmo agente em combinação com outros. Por exemplo, duas ou mais substâncias perigosas com efeitos toxicológicos devem ter prioritariamente analisado seus efeitos combinados, né? Porque às vezes o cara sabe, essa droga sozinha, né? Essa substância sozinha provoca isso. Esta substância sozinha, ela provoca isso. Mas se no meu ambiente existe uma mistura, eu preciso saber também o que é que pode ocasionar essa ação combinada. Esta ação combinada. Vamos lá. Vou passar aqui o slide. Ficou preso aqui. Aí, algumas características, né? A avaliação, né? Aí vai ter avaliação qualitativa e avaliação quantitativa. Certo? Então, dentro da avaliação qualitativa, é o estudo prévio das condições de trabalho, visando coletar o maior número possível de informações e dados necessários. O reconhecimento qualitativo inclui estudos minuciosos da planta, atualizado do local, do fluxograma dos processos, dos agentes presentes, do número de trabalhadores, das horas de trabalho, das atividades realizadas, da movimentação dos trabalhadores e materiais, né? Das matérias-primas, dos equipamentos e processos, dos ritmos de produção, e lá vai. Né? Ele fala até em produção individual, para trabalhar a existência ou não de produção coletiva. Né? É necessário estabelecer a forma correta de proceder o levantamento quantitativo. Já na avaliação quantitativa, aí eu preciso ter as medidas. Eu preciso medir. Então, devem apresentar as condições reais nas quais se encontra o ambiente de trabalho. Ou seja, aí eu vou medir de fato. Né? Na qualitativa, é o que você espera encontrar. E na quantitativa, não. É aquilo que você mediu. Né? Então, tem lá esse quadrinho resumo aí. Reconhecer e identificar é o método qualitativo. Já quando você vai envolver a medição, aí você trabalha com a avaliação quantitativa. A avaliação quantitativa fornece valores para o dimensionamento das medidas de controle, uma vez que, adotadas, devem passar por um novo levantamento quantitativo para verificar a eficácia. É questão da verificação, da checagem. Né? Você mede, atua algumas ações e de tempos em tempos você faz uma nova verificação para ver se aquilo que você está aplicando ele é
eficaz. Então, dentro da avaliação ambiental, é o conjunto de ações necessárias para realizar uma caracterização mais completa e representativa possível de um determinado ambiente ou exposição ocupacional. Então, uma estratégia de avaliação depende de quê? Do objetivo da avaliação. Né? Então, por isso que é importante você definir o que é que vai ser avaliado, se é a exposição do trabalhador, a operação, se é uma função específica ou a verificação da eficiência de algum sistema de proteção coletiva. Um sistema de exaustão ou de ventilação, né? Essa questão da temperatura, né? Da troca dos gases, né? Às vezes você está no ambiente fechado, não tem janela, então você está sempre trocando, né? Esse ar com o meio externo para evitar exatamente a qualidade do ar, né, que está submetido. E por aí vai. Os métodos de amostragem, né, a medição ou coleta, baseado na nossa ANR, né, geralmente, ou nos institutos organizacionais, né, a OSHA, né, de modo a se compararem resultados obtidos com resultados científicos, ou seja, lembra que a gente falou dos limites, né, os limites de tolerância? Pronto. Essas normas, elas vão expor para a gente qual é o tempo de amostragem, né, deve cobrir o ciclo de trabalho, né, as características e variações sobre a duração e a condição de exposição, quais são as tarefas desempenhadas, o tempo de permanência no local contaminado, né, as pausas, os movimentos efetuados, isso é necessário para que a amostragem seja representativa da exposição. Pode englobar amostragens instantâneas de minutos, de horas, de turnos e até mesmo de vários turnos em dias alternados. Não precisa ser somente um dia, eu preciso ter uma análise mais detalhada. Aí, ó, dos períodos para a realização das coletas, a amostragem deve ser realizada em condições normais de trabalho, não pode ser maquiado, né? Que às vezes o cara é maquiado, né? A estação de trabalho. Eu preciso ter um número mínimo de amostragens, né? A quantidade de amostragens deve permitir um estudo que possibilite a representatividade da exposição. F, dos grupos homogêneos de exposição, ou seja, quando possível, para grupos de trabalhadores que exerçam atividades condições semelhantes de exposição, para você ter uma avaliação, né? Você tem que ter grupos homogêneos para poder ter a análise da comparação. O profissional responsável pela avaliação da exposição deve estabelecer uma estratégia de amostragem que contorne as dificuldades até aqui apontadas. Deve coletar as amostras de forma tal que se consiga, além da representatividade da exposição do trabalhador, um número de amostras com duração, frequência e condição de coleta estatisticamente aceitável, né? Então, dentro da higiene ocupacional, né, quando você vai fazer essas ferições, claro que os softwares, né, as planilhas de Excel, já calculam para a gente, mas se usa muito o logaritmo, né, para calcular esses limites, né? Vamos lá. Aí, já que eu falei em limite de tolerância, ó, o limite de exposição ocupacional refere às concentrações ou intensidade dos agentes ambientais aos quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar exposta, sem sofrer efeitos adversos. Isso é o que se acredita. Então, na nossa NR15, temos a seguinte definição. Entende-se por limite de tolerância a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. Como a fronteira entre LT e o dano não pode ser 100% estabelecida, essa definição carrega uma imprecisão que, com a revisão da norma, poderá ser corrigida fatalmente.
Os limites de exposição são baseados em informações científicas, né? De combinações de experiências industriais. Mas não é bom trabalhar no limite, né? Porque o limite já não dá uma garantia. Os limites do Brasil são estabelecidos pela NBR ou a NR e a NHO, que é a norma de higiene ocupacional, né? E eu tenho um quadrinho aqui para mostrar a vocês, né? Das normas, das siglas, certo? E dos termos, né? Dos significados, o valor limite, índice de exposição biológica, limite de exposição permissível, limite de exposição recomendado, né? Então você tem exatamente essas normas a serem observadas. Então, mesmo sem ter uma garantia de sucesso, né, de que não vai ter dano à saúde, mas é a melhor maneira que tem. Né? Ou seja, é garantir que, já que não tem como evitar a exposição, que essa exposição seja feita de uma forma controlada, né? De uma forma sem ter maiores danos, né? Então, eles são atualizados sempre que novos dados a respeito dos agentes sejam conhecidos, aí as normas são atualizadas. Então, na NR9, ó, o valor acima da qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições dos agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. É como se fosse um limite, um gatilho, que na hora que você atinge aquele fato, você vai ter que tomar medidas preventivas. O nível de ação é o pré-referencial para tomar decisões dos profissionais prevencionistas, que procura prevenir com a mais segura a exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais. E em uma exposição é possível apresentar uma dose ou resposta através da curva gaussiana. É exatamente essa curva aqui, ó. É essa curva onde você tem, né, uma distribuição normal. Aqui você tem os desvios para a direita e para a esquerda, dentro do intervalo de confiança da estatística. Então, há um pequeno número que responderá a uma dose menor, que são os hipersensíveis, né? E, do mesmo jeito, outro grupo que só responderá com este efeito a uma dose maior, que seriam os hipossuscetíveis ou hipossensíveis. Aí, para a gente fechar essa parte conceitual, ó, eu tenho o valor teto, né, que é o valor que não pode ser ultrapassado em nenhuma hipótese. O nexo causal, que é muito usado pelos advogados, né? Então, você tem que sempre ter o nexo causal, né, para comprovar que a lesão, a doença, ela foi provocada pela exposição do trabalhador ao risco, certo? Então, é exatamente a forma que você vai ver, ó. A comprovação da relação direta entre a doença e o exercício do trabalho. Medidas gerais de higiene ocupacional, uma vez realizado o levantamento ambiental e detectada a normalidade, devemos executar medidas que eliminam, reduzam ou neutralizem as exposições. Então, os estudos da análise dos ambientes de trabalho podem conduzir a várias medidas de controle que podem incluir uma limitação da utilização ou substituição do agente, por exemplo, a substituição na indústria automobilística de tintas à base de solvente por tinta à base de água, ou com maiores setores, ou com maior teor de sólido e, consequentemente, com menos solventes. Aí tem como exemplo a pintura eletrostática ou a pintura em pó a pó. Elas são menos tóxicas, possuem baixo nível de composto orgânico volátil e são menos inflamáveis, reduzindo a emissão de poluentes, melhorando a saúde
e a segurança do trabalhador. Daqui a pouco eu boto essa fotozinha aí. A limitação, ó, o pó está aqui, tá vendo? A recipiente em pó, e eu tenho a pistola, que ela vai ter aquela pintura eletrostática, né? A carga eletrizada é que ela vai aderir à superfície. Né? A limitação da utilização ou substituição de processo, por exemplo, tampar recipientes que envolvam materiais que possam se dispersar no ambiente, substituir um processo de pintura, a pistola, por pintura spray eletrostática, a pó, reduzir a temperatura de um processo para reduzir a evaporação, reduzir a quantidade utilizada ou armazenada, usar empilhadeiras com motores elétricos, em substituição a motores de combustão interna. Então, tem várias substituição do processo que pode ser feita para limitar o processo. Né? Aí eu tenho aí a ideia da pintura eletrostática, né? A pó, né? Que vai exatamente, você vai expor ao funcionário a menos agentes, a menos riscos ambientais. Só reduzir aqui para poder passar a página. Aí, dando sequência, a utilização de medidas técnicas preventivas, ou seja, comprar de produto químico já misturado para evitar o manuseio no local, já na quantidade certa, para evitar a manipulação desnecessária, estabelecimento de valores limites, mesa e amostragem, medição e avaliação, ou seja, utilização dos equipamentos portáteis e avaliação em ambientes que possam conter atmosferas perigosas, principalmente quem trabalha com espaço confinado, né? Qualquer fagulha, faísca, pode ocasionar uma explosão, né? Quem trabalha em tanque de combustível, às vezes o gás, né, pode fazer que o cara desmaie, né? Então, por isso que em espaço confinado, o cara não pode trabalhar sozinho, né? Tem que ter sempre alguém de prontidão, se necessário, de resgatar. A adoção de medidas de proteção que impliquem na aplicação de procedimentos e métodos de trabalho, evitar que o trabalhador se incline sobre uma fonte de contaminante volátil para que não agrave a exposição. Medidas de proteção coletiva, medidas de proteção pessoal, quando não for possível evitar por outros meios. Se não tem como evitar, aí mede o EPI mesmo. Né? O fone, o capacete, o óculos, a luva, né? O que puder ser usado para dificultar ou reduzir a exposição. Medida de higiene pessoal, né? Alertar o trabalhador para lavar as mãos após a manipulação, né? Para que não leve esse produto químico para casa, né? As pessoas falam muito do jaleco, né? O jaleco do médico, né? Que ele fica passeando pela cidade, levando bactéria por onde é que ele passe. Informar os trabalhadores sobre o risco relativo à exposição de um agente, sobre as medidas técnicas de prevenção, ou seja, investir em treinamento. Né? Então, assim, expor ao trabalhador o risco que ele está exposto e o que ele tem que fazer para que esse risco ele seja controlado. Sinalização de advertência, segurança, né? Rotular, sinais de advertência para ajudar os trabalhadores nas práticas seguras. Vigilância da saúde dos trabalhadores, né? São os exames periódicos. Né? Geralmente o cara só faz o admissional e o demissional. Então, os periódicos, a maioria das empresas, elas terminam, né, deixando de lado. O nosso programa médico, né, que PCMCO, o registro de dados relativos a nível de exposição, ou seja, eu preciso ter, né, uma estatística referente aos acidentes e incidentes. O plano de emergência, né, em cada exposição anormal. Então, por exemplo, numa escola que tem um laboratório de química, o laboratório ele é obrigado a ter um chuveiro. Por quê?
caso tenha alguma ocorrência, tem um local lá para realizar a limpeza do usuário, né? Do menino que vai estar usando as... Na verdade, né, todo local, né, que tem manipulação de produto químico, é ideal que tenha um chuveiro lava-óleo, né? E a Isso, cuba, né? A isso. cuba com chuveiro, né? E a gente usa, a gente tem para não usar, né? Exato. Né? Usa para não usar. Agora, o problema é que quando tem o problema, você chega lá, tá sem água. Uhum. Né? Porque o cara não foi lá fazer os testes. Né? Não foi fazer lá uma vez por semana, foi lá ver se está funcionando. Né? Porque como é uma coisa que quase nunca usa, né? Graças a Deus, né? Aí o cara tem que estar lá testando, né? Não, o equipamento de segurança ó, é a água, né? Lá na fábrica a gente implantou um checklist com QR Code diário. O pessoal não costuma fazer, mas geralmente a gente dá uma olhada. O pessoal geralmente não faz todo dia, mas pelo menos semanal o pessoal faz. A ideia é essa mesmo. Se não fizer essa rotina, não tem. Né? E o checklist que é onde tem o melhor, né, meio de, de fazer o dia a dia, né? Fazer aquilo que é obrigação se tornar um hábito. Né? Porque você sabe que aquilo ali, a sua ação, ela pode salvar a vida de um companheiro mais na frente. Né? Porque se você fez o checklist, identificou uma falha em algum dispositivo, poxa, tu não tomou nenhuma ação para isso, né? Pegou essa informação e ficou para tu e um amigo seu trabalho precisou daquele dispositivo para salvar a vida do cara, né? Ou ele não ficar aleijado, ou perder um braço. E aí o cara, e aí? Né? Aí são dois, né? Um que vai ficar mutilado e o cara que vai ficar com a cabeça boa, né? Pela falha no cuidado pela vida do amigo. Bem, dentro de higiene ocupacional, pessoal, os conceitos que eu fiquei de passar para vocês é exatamente esses aqui, tá? Eu vou colocar no grupo do WhatsApp o questionário, acho que são 5 questõezinhas bem simples, tá certo? E aí vocês têm até o dia da prova, que vai ser o dia 28 de junho, tá? Nossa próxima aula de legislação vai ser no dia 7 de junho, certo? E aí, nesse dia 7, você vai ter mais uma atividade para juntar com a de hoje, para juntar a nota de 28. Quem puder entregar antes, tá certo? Do dia 28, no dia 28 eu já dou a nota, tá certo? Quem entregar no dia 28, eu não vou conseguir dar a nota no dia. Mas quem me entregar, sei lá, no dia 21, né? No dia 21, assim que entregar a nota, aí nesse dia 28 a gente precisa marcar na faculdade para a gente assinar a ata, tá? Então no dia 28 aí vai todo para a faculdade para assinar essa ata, as 2 atas, certo? E aí quem já tiver com os trabalhos entregues antecipadamente já tem até a nota, se for o caso. Beleza? Deixa eu parar aqui a gravação. Aí daqui aos 20 minutos no máximo,